O Senhor seja com cada um de nós. Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Só lembrando que no sábado haverá culto em João Alfredo e uma van vai sair para João Alfredo e a outra vai para Passira. Eles sairão às 13 horas e 30 minutos. 13 horas e 30 minutos. E os irmãos precisam estar aqui, não é? Para que ninguém atrase, não é? Amém? Então, 2 cultos, sábado, um em Passira, outro em João Alfredo, aí Brasília, aí Campina Grande, Cajá, também terão cultos. Nós queremos lembrar aos irmãos de João Alfredo que o culto em João Alfredo não será na igreja, será um culto ao ar livre na praça, não é, irmão Zé Genuíno? É um culto na praça, lá em João Alfredo. Então a igreja vai estar fechada no sábado e o culto será realizado na praça. Quero lembrar aos irmãos, e especialmente a reclamação está vindo aí, os diáconos estão reclamando de irmãs que vão para o banheiro e chegam lá e esquecem que estão na igreja e vão bater papo. Banheiro não é lugar de bater papo, banheiro é lugar de fazer necessidade extrema. Não é nem lugar para estar durante o culto, nem mesmo antes do culto. Entra no banheiro, você cumprimentou uma pessoa, você não tem que estar esticando conversas e falando alto que lá daqui do ato está escutando. Então, por favor, e mães também precisam ser lembradas que lá no berçário tem sempre reclamação que as mães levam as crianças e deixam fazer, porque elas não têm domínio sobre os seus filhos. Já mostram como são mães, né? É ruim porque eu tenho que falar, e tenho que falar dessa maneira. Vamos ler aí São Mateus 11, verso 25 a seguir. São Mateus, capítulo 11, verso 25 a seguir. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Gostaria que você dissesse para Deus que você veio aqui para ser ajudado por Ele. Nós te pedimos, seja misericordioso com cada um de nós, venha e parta o pão da vida e nos dê o alimento que precisamos hoje à noite. Em nome de Jesus, que não haja pessoas enfermas aqui entre nós, que espíritos errados sejam banidos do nosso meio, que o poder da ressurreição de Jesus esteja presente aqui entre nós. Venha e nos abençoe, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Está muito fraco, amém? Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. Nós temos hoje pela primeira vez os irmãos lá de Maceió.
Eles estão conectados, participando do culto conosco aqui. Vamos dizer a eles: o Senhor vos abençoe. Os nossos irmãos lá da igreja de Maceió. Louvado seja Deus. Vamos pedir aos irmãos aí da igreja de Maceió para fazermos como nós fazemos aqui em João Pessoa. Nós temos um culto terça-feira, temos um culto na quinta-feira e temos um culto no domingo pela manhã. E eu creio que eles também podem se organizar para estarem conectados conosco. Não é? Tem o período de louvor de vocês aí, com o irmão Erivan, e depois vocês participem da palavra, porque não há uma acepção, aqui não é diferente a igreja de João Pessoa da igreja de Maceió. Nós estamos indo para o mesmo céu e vamos viver juntos pela graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu estava lendo esta escritura e pensei em conversar um pouco hoje com os irmãos sobre a simplicidade do Evangelho. A simplicidade da Bíblia Sagrada. Como a Bíblia foi escrita e de maneira tão simples que mais tarde os homens tomaram isto e deram rumos e interpretações e fizeram toda esta confusão religiosa que nós temos hoje, baseado em pontos isolados da Bíblia. Mas quando você toma a Bíblia da maneira como ela é, você vai ver como ela é simples. Irmão Zé Genuíno mora lá em Bahia, né, irmão Zé Genuíno? Bahia. O irmão Antônio mora lá na bairro das Indústrias. A irmã Ednamar, irmão Vanderlei, moram lá embaixo, na praia, em Tambaú. Tem gente aqui que mora em Santa Rita, outros em Cabedelo. Irmão Francisco mora em Bahia. Preste atenção um pouquinho aqui. Será, irmã Lúcia, que a senhora ficaria satisfeita de sair de sua casa e chegar numa reunião onde estava Jesus? Quantos gostariam de estar numa reunião onde Jesus estava? Ele está aqui hoje à noite. Amém? Veja, você iria da sua casa numa reunião onde está Jesus? E Jesus apenas parava e dizia, como nós lemos aqui, e respondendo Jesus naquele tempo disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, porque assim te aprouve. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Estava satisfeito com isso, irmão Francisco? Estaria satisfeito com isso, irmã Lúcia? De ouvir essas palavras tão simples. Tinha alguma coisa complicada nisso aqui? Tem alguma coisa complicada? Então vamos dar uma olhadinha hoje na Bíblia, como ela é. Vamos pegar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1. Eu quero começar com vocês assim. Veja só. Veja, eu queria que você visse o tamanho da simplicidade da Bíblia. E como é simples, e por que as pessoas fazem esta bagunça toda. Peguemos aí, vamos pegar o verso 18, olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Teve alguma coisa difícil aí para entender? Hã? Tem? Isso é mais ou menos assim. Vem cá, irmão Zé Genuíno, vem cá. Faça favor, o senhor que está aqui mais perto mesmo. Faça favor, pode subir aqui.
Para você entender o tamanho da simplicidade, quer ver? Fala para o povo aí como é que foi seu nascimento. Aqui está aqui, ó. A Bíblia é isso, não tem outra coisa não. Ora, o nascimento, estando minha mãe casada com meu pai, achou de me conceber, né? Eu nasci. Nasceu. Qual foi o dia, o ano, a cidade, aonde? No dia 18 de abril de 1957, na cidade de Araruna, Paraíba. Pronto. Está vendo como é que Simples. é? Não é simples. A mãe dele é casada com o pai dele, se engravidou, e no dia quanto? 18 de abril de É 57. esse mês, né? Esse mês. Vai ficar mais velho. Estou ficando. Obrigado, obrigado. O irmão Francisco falou que eu sou um menino velho. Falou ontem. Tá. O irmão Francisco também é. Tá de cabeça. A cabeça dele ali ficou branca, mas não foi, foi porque ele botou um pano molhado e mofou o cabelo. Mas, assim, para você entender o que é a Bíblia, a simplicidade. Agora, que confusão virou isso? Quer ver como é que é simples? O nascimento de Jesus foi assim, estou pegando o início aqui. A Maria estava casada com José, lá eles ainda não tinham se juntado, quer dizer, tinham um compromisso de casamento, não tinham oficializado, aqui nós chamamos compromisso de casamento de noivado. Se fosse na nossa linguagem aqui, estando Maria noiva com José, comprometida, antes de se juntarem, então, no casamento, ela achou ter concebido do Espírito Santo. Ora, se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai pegar Lucas falando sobre este assunto, nesta maneira, que o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade, a uma virgem, na cidade de Nazaré, cujo nome era Maria. E disse para ela, veja o tamanho da simplicidade, que ela tinha sido a escolhida para dar cumprimento em todas as profecias, desde o Gênesis, e todos os profetas haviam falado do Messias. Ela tinha sido escolhida. Aí ela parou, estatalou os olhos para o anjo, assim, na força de expressão, e disse, mas como pode ser isto? Ela disse, não, porque ela sabia que para uma mulher ter um filho precisava de um varão. Eu não conheço o varão. Ela disse, não, não é assim. A virtude do Espírito Santo há de vir sobre ti, e o filho que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Amém? Estou tentando demonstrar a simplicidade da Bíblia. Veja, então, é assim que é o nascimento de Jesus, foi assim o nascimento do Zé Genuíno, foi assim o seu nascimento. O de Jesus foi assim. Agora, no nascimento natural, você tem, quando um homem, uma mulher concebe de um homem, o pai da criança é o homem. Maria concebeu do Espírito Santo, quem é o pai de Jesus? Tem confusão nisso? Quem é o pai de Jesus? Espírito Santo. Se a Maria concebeu de Jesus, agora por que as pessoas dizem que o pai de Jesus é outro e que o Espírito Santo é outro? Veja que bagunça fizeram isto, a doutrina da Trindade. Quando você pega o nascimento de Jesus, o irmão Zé Genuíno falou que ele nasceu dia 18 de abril? 18 de abril. Nós não temos a data do nascimento de Jesus Cristo. Nós temos na história, segundo a tradição, que Jesus fora batizado no dia 6 de janeiro, e naquela época ele tinha quase 30 anos. Agora você veja o tamanho da mentira e o tamanho da enrolada. Se em 6 de janeiro ele tinha quase 30 anos, e em 25 de dezembro ele tinha quanto? Se ele nasceu em 25 de dezembro, 6 de janeiro são quantos dias depois? Mês de dezembro é 31, são 6 dias, com mais 6, 12. Então a Bíblia teria que ter narrado assim, e tendo Jesus completado os seus 30 anos, mas ela disse que ele tinha quase, então ele não é de dezembro. Eu já estive várias vezes lá em Belém, o irmão Zé Genuíno teve, o irmão Reginaldo teve, e uma das últimas vezes que nós fomos,
nós levamos um violão bom que nós tínhamos aqui, e quando chegamos lá, o frio era tão grande, isso no mês de março. O frio era tão grande, que o povo estava tremendo, eu pregando, fazendo um culto ali, e o povo tão grande, e o Marquinhos, a Marli, foi embora, largou minha viola lá. Ela está me devendo, vou cobrar dele, viu? Aquela camarada não quer me pagar não, mas eu vou cobrar dele. Mas esqueceu o violão, porque o frio era tão grande, largaram o violão para ir ali embaixo, quando voltaram, correram todo mundo para entrar no ônibus, largou o violão. Em dezembro, as montanhas estão cobertas de neve. Não, os pastores não estão no campo apacentando, então é mais uma enrolada. Mas o nascimento de Jesus foi assim, da maneira simples. Olha, o Espírito Santo veio, a Maria concebeu, ela nasceu. Como eu nasci em Goiás, ele nasceu em Araruna, e você nasceu no lugar que você nasceu, sabe? E ali inicia-se a vida. Ora, quando a Bíblia está narrando do nascimento de Jesus, daí um pouco ele fala, eu estou pegando o Evangelho de Mateus, ela dá um salto e começa a falar que os magos vieram do Oriente, seguindo uma estrela, que o rei Herodes perturbou-se com toda Jerusalém, porque os magos anunciaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? E aí então inquiriram em que lugar deveria nascer o Cristo. Ele disse: em Belém. Os magos foram para Belém e nunca voltaram mais por aquele lugar, porque o anjo disse para eles não irem. Então essa é a história, isso é como aconteceu o nascimento e como a Bíblia vai narrando os fatos. Daqui um pouquinho você começa a ver que o anjo Gabriel, que visitou Maria, também visitou a Ana, e que lá veio um menino, filho de um sacerdote, que se chamava Zacarias, e que nasceu lá também, e daqui um pouquinho você vai ver que aquele menino era um profeta do Senhor, e veio antes de Cristo, e começou de uma maneira tão misteriosa, a Bíblia fala isso com uma simplicidade tão grande, sem nenhum problema. Diz assim: o homem vestia de pele de camelo, o homem comia gafanhoto e mel silvestre. Tem alguma coisa complicada para entender? O homem tinha uma mensagem dura. As multidões começaram a vir a ele. Você entende aqui a linguagem da Bíblia? As multidões começaram a vir a ele, e ele disse: quem foi que vos induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, as pessoas queriam vir se agrupar com ele. E a interessante é que você vai ver que a coisa é a mesma. Ele disse assim: é como se eu dissesse: olha, não adianta ser membro do tabernáculo, nem da igreja batista, nem da assembleia, não adianta vir se agrupar comigo. É necessário que todos nós produzamos frutos dignos de arrependimento. A base fundamental é isto, é arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é o abandono das coisas antigas, das coisas erradas. Não é mudar de igreja. As pessoas saem do catolicismo, vão para o protestantismo, vão para as igrejas evangélicas, mas a vida continua do mesmo jeito. Então não houve arrependimento nem mudança. Não é isso que a Bíblia disse. João não aceitou, disse: ei, por que vocês estão vindo para cá? Produzam frutos dignos do arrependimento. E aí o rei, com sua esposa, foi até a beira do Jordão, e lá parou, pensando que João ia tratá-lo. Ele disse: ei, o que você vai fazer aqui? Quer sujar o meu grupo? Você está achando que eu vou acoitar seu adultério? Não é lícito você estar com a sua mulher do seu irmão. Essa era a mensagem. E ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou falando aqui da simplicidade da Bíblia. Eu estou aqui, iniciei esse trabalho, mas quero dizer a você que depois de mim está vindo um que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele tem a pá na mão e ele tem o machado na raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto ele vai cortar. Foi assim. E a Bíblia disse que a mulher de Herodes saiu tão irritada que no dia do aniversário do rei... Eu estou falando alguma coisa complicada? Eu estou falando para você o que é a Bíblia. No dia do aniversário do rei,
houve uma festa no aniversário. Será que você não sabe o que é festa de aniversário? Então uma filha de Herodias dançou na frente de Herodes, e Herodes se afeiçoou pela moça, por certo seus olhos estavam carregados de adultério. Ele já tinha pegado a mulher do irmão dele e agora ia pegar a sobrinha também. Você não está entendendo? E aí o que aconteceu lá? O Herodes, por que um rei, só porque uma moça dançou, ia propor dar até a metade do reino dele? O que ele queria com ela? E aí a moça voltou para a mãe e disse: o que eu peço, mãe? Ela disse: peça a cabeça do profeta João num prato. E ela pediu: que presente de aniversário. Lá vem a cabeça do profeta João Batista dentro do prato. Escuta que eu estou falando alguma coisa difícil aqui. Está todo mundo entendendo? Foi assim que a minha Bíblia está escrita. E aí então a Bíblia disse que antes de João morrer, um pouquinho atrás, o próprio Jesus vai a João. Prestem atenção aqui. O próprio Jesus se adianta, deixa Nazaré e vem até o Jordão, e ali é batizado por João. Quando João o vê, eu não vi nada complicado até agora. João olhou para ele e falou: eu é que preciso ser batizado por ti. Como vens tu a mim? E ele disse: João, nós temos que cumprir as Escrituras. Não era só ele, todos nós temos que cumprir as Escrituras. Por que Jesus teria que ser batizado se ele nunca pecou? Para começar, ele não nasceu como nós nascemos através da via sexual. Ele não era pecador. Por que ele teria que ser batizado? Ele teria que ser batizado porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um cordeiro, antes de ser sacrificado, ele era lavado. E se ele era o cordeiro, ele tinha que ser lavado. Ele não quebrou nada das Escrituras. Todas as exigências da lei ele estava cumprindo. Por que teria Jesus que ser batizado se ele não tinha de que se arrepender? Ele estava ali para ser batizado, e João recusou e disse: eu que preciso ser batizado. Ele disse: deixa as Escrituras se cumprir. E eu queria dizer a todos que estão aqui: oxalá que as Escrituras se cumprissem na sua vida. Mas não é se cumprisse na sua vida assim porque você se tornou um efeminado, um homossexual, um ladrão, um criminoso, um sodomita. Não, que a Escritura se cumprisse na sua vida porque assim: e a todos quantos creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você olha na Escritura e diga: eu sou filho de Deus. Essa é a Escritura que estava se cumprindo. Mas qual é a Escritura que estava se cumprindo em Jesus? É que ele era um sumo sacerdote. E um sumo sacerdote, antes de ministrar, ele primeiro tinha que ser lavado e depois ser ungido com azeite. O azeite era símbolo do Espírito Santo, e ali estava ele. E Cristo desceu as águas e foi lavado, e o Espírito Santo veio sobre ele e disse: este é meu filho em quem tenho o prazer de habitar. Amém? Está vendo alguma coisa complicada aqui? Mas você quer ver o que é uma mente viciada a arranjar problema? Quando ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho em quem tenho o prazer de habitar. Eu tenho visto muitas pessoas trinitarianas me escreverem, me mandarem e-mails, me telefonarem e dizer: aí estão as 3 pessoas da Trindade. Eu disse: aonde? Na Bíblia ou na cabeça deles? Porque eu não estou vendo 3 pessoas, eu estou vendo uma pessoa dentro das águas. Eu não posso ver uma pomba e dizer: olha lá uma pessoa. Se for assim, minha casa está cheia de pessoas em cima dela agora. Tem um punhado de pombo lá em cima de casa. E eu não sei o que eu faço para me livrar deles, viu?
Me disseram que é bom comprar, mas eu falei hoje no almoço, mas esses pombos têm tanta sorte no mundo que todo dia eu esqueço de comprar o remédio deles. Porque diz que o remédio para espantar pombo é comprar esses foguetes. Aí você solta fogos perto deles, pá, 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 corre, vai embora procurar outro lugar. Mas eu esqueço de comprar. Mas olha lá, você vê uma pessoa, você vê uma pomba, você vê uma pessoa, olha lá uma pessoa. Não, uma pomba é uma pomba. Agora, veja só. Se nós temos aqui o Espírito Santo sendo tipificado na forma de uma pomba, e lá no Evangelho de Mateus, onde começamos, diz que foi o Espírito Santo que gerou a Cristo, não foi? Maria concebeu de quem? Do Espírito Santo. De quem? Não, eu estou falando com você, você não me responde. De quem Maria concebeu? Do Espírito Santo. Se Maria concebeu do Espírito Santo, quando a minha mulher concebe de mim, o pai sou eu. Então o pai de Jesus é o Espírito Santo. Agora lá estava o Espírito Santo representado numa forma de uma pomba, dizendo: este é meu filho. Não era uma outra pessoa dizendo, o próprio pai que o gerou, este é meu filho. E esta é a Bíblia, esta é a maneira como nós cremos. Deus é Espírito e o corpo de Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus com os homens. É chamado de filho porque tomou forma humana. Amém? Posso ouvir seu amém? Então vamos seguir. Aí ele é batizado. Veja se tem confusão. Quando ele é batizado, vou abrir um parênteses aqui, porque não posso deixar passar. Muitas pessoas tão ignorantes vêm e dizem assim: batismo não salva. Escuta aqui, batismo não salva? Na minha Bíblia está escrito: quem crer e for. Como é que batismo não salva? Não, mas o ladrão da cruz morreu e Jesus disse que ele ia para o paraíso e não foi batizado. Ele não teve tempo, mas você que está aqui tem. Qualquer pessoa que está aqui que não é batizada em nome de Jesus Cristo, eu estou apelando a você hoje à noite que você faça isso o mais rápido possível. Então ele foi batizado. Aí a Bíblia diz: e tendo Jesus sido batizado, foi guiado ao Espírito para o deserto para ser tentado. E lá passou a sua prova, e ele mostrou para Satanás de que material ele era feito. Eu quero botar isso para fora aqui hoje, assim, ó, dentro da simplicidade. Quando o diabo veio pegar a coisa mais importante para os judeus, que era o pão, ele disse: transforma em pão essas pedras. Ele disse: olha, tem uma coisa que é muito superior a pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda, não é de alguma, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é a coisa que nós necessitamos. Tudo vai passar, você vai passar, esses alimentos vão passar, tudo apodrece, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus sabia o que era importante, não é o pão. Por isso a religião do dia, que vive oferecendo para as pessoas oportunidades materiais, de trocar de carro, de não sei mais o que, de emprego, de solução de problema, de comida, essa não é a religião da Bíblia. A religião da Bíblia enche a sua barriga de um pão celestial. Disse Jesus: eu sou o verdadeiro pão que desci do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, a coisa era simples. Aí Jesus, depois de ser batizado, de ser tentado, ele começa a fazer milagres. Ele está aqui hoje à noite, e eu sei que ele pode fazer milagres. Ele começa da maneira tão simples. Olha, não tinha complicação nenhuma. Quando você viu Jesus fazer assim: vamos fazer um negócio aqui, vocês venham na minha reunião 7 dias consecutivos, façam corrente de 7 dias, façam propósitos, hein? De 7 dias, faça aí um desafio, quanto é que você vai dar de oferta para você receber uma bênção de Deus. Você já viu Jesus fazer isso? Não está na Bíblia. Esse não é o Jesus que eu creio.
As pessoas estão sendo apanhadas por um outro Jesus, mas Jesus não. Jesus, para fazer milagre, precisava apenas de uma coisa: de que aquele que necessitasse do milagre viesse a ele em busca da solução. Só isso. Ele é a única esperança. Eu vou dizer, a única, a primeira e a última. Ele tem a resposta para qualquer necessidade. Glórias ao Senhor. Então a Bíblia disse que ele, passava, encontrou 10 leprosos, pediram, ele curou. Um paralítico, ele foi lá. Um pai, uma mãe que tinha um filho opresso, a mãe que tinha a filha endemoniada, ele saiu fazendo assim. E a Bíblia relata que Jesus ia de aldeia em aldeia. E até me perguntaram uma coisa interessante: por que Jesus teve que multiplicar ou teve que transformar água em vinho? Por que será que Jesus transformou água em vinho? Será que tem algum mistério nisso? Não tem mistério nenhum. Ele estava numa festa de casamento, o pai estava num vexame, porque o vinho da festa havia acabado. Ele sentiu compaixão do homem e disse, foi lá e mandou botar água nas vasilhas, lá nas talhas, e transformou a água em vinho. Ele podia ter feito como o Eliseu fez, pegou um pouquinho de azeite, transformou o azeite, mas ali a necessidade era vinho. E eu quero dizer para você que Jesus chega onde está a sua necessidade. Jesus não quer ver você em vexames. Jesus é uma mão estendida para tirar você dos vexames, dos seus apertos, das suas angústias. Esse é o Jesus que eu estou pregando, é o Jesus que está pronto para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai também, este Jesus chegou, desceu ao templo, encontrou pessoas lá, hein? Escutem bem, a religião como era, todo mundo cheio de franjas, aquelas vestes, aqueles paramentos, não é? Aqueles ornamentos todos, aquele ritual, e lavar as mãos, e tantas coisas. E Jesus chegou no meio deles da maneira mais simples, que tinha Jesus da maneira simples, e viu tudo aquilo e começou a olhar, e os discípulos e ela, por que seus discípulos vão comer, nem lavam as mãos? Ele disse, não é pelo que entra pela boca, não contamina, é lançado no lugar. Agora o que contamina é o que sai da sua boca, a hipocrisia que está saindo, a falsidade, isso aí é que contamina. Os sermões dele nós estudamos aqui, os 5 sermões dele foi estudado aqui, eu passei por todos eles com vocês aqui. Agora preste atenção, aonde foi, qual foi o lugar que ele complicou, enrolou qualquer coisa. E aí então ele estava dando cumprimento ao seu ministério, começou curando, daqui um pouquinho encontrou uma mãe chorando, porque tinha perdido o filho, ressuscitou o filho. Daqui um pouquinho, ele chamou o povo e disse, venha cá agora, porque eu vou instruir vocês. E chamou seus discípulos, quando ele já sabia que a sua hora estava se aproximando, a razão pela qual ele tinha vindo aqui. Ele não veio aqui por outra causa, sabia que os seus dias eram poucos. Ele poderia ter casado, ter tido família, porque nenhum sacerdote estava impedido a isto, mas ele não fez. Ele orou em São João 17 e disse, me santifico por amor a eles. Eu perco todas as minhas razões e todos os direitos que eu tenho, eu abro mão para dar a eles a oportunidade de serem felizes. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, e aí então você vai ver que ele sabia que a hora estava chegando e começou a dizer aos discípulos, olha, eu vou embora, eu vou deixar vocês, mas eu não quero que vocês turbem o vosso coração.
se preocupem, não se atemorizem. E aí os discípulos ficaram apreensivos e disse: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele disse: mas Senhor, para onde é que você vai? Ele disse: você não sabe que eu sou o caminho? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quiser vir ao Pai, ninguém vem a não ser através de mim. O Pai não era uma pessoa separada, o Pai estava nele. E aí ele chamou os discípulos e disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Hein? Amém? Aleluia! Ele disse: olha, eu estou aqui, habito com vocês, mas daqui um pouquinho eu vou deixar vocês, e não mais vou habitar com vocês, vou habitar em vocês. E aí aonde você estiver, eu vou estar com você. Isto é o que o crente precisa de saber. Jesus não está apenas comigo, Ele está em mim, aonde eu estiver. Louvado seja o nome de Jesus. E aí então ele manda os discípulos preparar um lugar para ele ter a última ceia com os discípulos, como nós vimos no culto de terça-feira. A Páscoa, e depois tomou o pão. E aí disse: olha o que vai acontecer comigo aqui, ó. Essa é a minha carne que eu vou dar para o mundo, este é o meu sangue que eu darei pela vida de vocês. Morreu. Seus discípulos correram, ficaram amedrontados. Ele enfrentou sozinho o desafio. Por isso a Bíblia disse que ele pisou sozinho o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Cadê Pedro? Negou. Cadê João? Correu. Cadê Tiago? Aonde estavam eles? Você está pensando neles? Estou falando você, que não aguenta um arroxozinho e já quer correr. E lá correram todos. E o escândalo, se tivesse uma televisão ou uma manchete, teriam colocado numa manchete de um jornal assim: falso rabino, falso mestre herético, falso profeta. Se levantou mais um foi desmascarado. Veja o que aconteceu, olha o tamanho do escândalo. O seu tesoureiro o vendeu. Seus discípulos aonde estão? Desapareceram todos. Acabou. Parece que acabou tudo. Mas a Bíblia disse que seu corpo foi levado, cuspido, esbofeteado, passou uma noite presa, para cumprir o que o salmista disse. Uma noite presa, eu estive lá no lugar, dentro de um calabouço, dentro de uma cisterna escura. Ele sentiu a morte passar por cima dele. Ele era Deus. Ele estava vestido de carne humana. E Paulo, quando foi explicar isso mais tarde, disse: e ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo. Ele disse: eu vou mostrar para o César, para a Marli, para o Gilberto, para o Francisco, como é que a gente pode enfrentar os problemas de frente. Que se as pressões vierem sobre você e você pensar que é o fim, que é a morte, escute aqui: ele passou por tudo isso e ficou firme lá. Ele foi levado diante de Pilatos, diante de Herodes. Ele podia ter negado tudo, porque Pilatos disse: eu não estou vendo nenhuma falha nele. Escuta aqui, mas tu é mesmo o rei dos judeus? Ele falou: não. Ele podia ter falado para Pilatos. Podia ou não tinha? Podia. Podia ter falado: não, estão entendendo mal, estão me acusando. Eu não prego um reino, nem uma divisão. Ele podia ter se explicado. Ele não disse nada. És tu o rei dos judeus? E tu o disseste. Você está dizendo que tem um reino, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus trabalhariam por ele. Eu estou falando de alguma coisa difícil de se entender aqui? Ele era daqui ou ele era do céu? Ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Ele havia descido. E ninguém vai subir se não veio de lá. A grande verdade é essa: se você não estava na eternidade, no programa de Deus, na mente de Deus, no livro da redenção, como é que você vai
vai voltar para lá. Você não pode voltar para um lugar de onde você não veio, mas se você veio de Deus, você vai voltar para Deus. Louvado seja o nome de Jesus, amém. Veja, o profeta William Branham pregou a mensagem: Deus escondido e revelado em simplicidade. Não tinha nenhuma complicação. Ele apanhou, foi diante de Pilatos, pegou a cruz, carregou, chegou lá, pregaram ele. Ele expirou, morreu. Pegaram o corpo, botaram lá dentro, numa sepultura. Botaram numa sepultura. E não precisa de nenhuma interpretação. A Bíblia disse que o seu espírito foi enviado às cadeias da escuridão, e ele foi lá embaixo aos abismos insondáveis pregar para os espíritos daqueles que estavam aprisionados, que foram rebeldes desde o tempo de Noé. Tem alguma coisa? Enquanto o corpo estava na sepultura, ele fez uma viagem à região dos perdidos. E quando ele foi à região dos perdidos, ele tinha um propósito: mostrar que ele era aquela arca que Noé houvera construído, que ele era o Messias, o esperado, que todos os profetas falaram, que ele era o cordeiro que tinha sido morto por todos os sacerdotes, e que ele estava ali, e que eles rejeitaram aquilo. E aí ele desce um pouco mais e toma, leia o Apocalipse, e toma as chaves da morte, da sepultura e do inferno. E daí então, no terceiro dia, estoura-se a porta. Não procure o vivente entre os mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou. Bendito seja o nome de Jesus. Veja, transfere os presos para um outro lugar, esvazia-se o paraíso. Agora escutem, eu vou caminhar para terminar. Quando ele ressuscitou, depois de sua ressurreição, ele começou a andar com os discípulos. O negócio é tão simples que as pessoas não conhecem ele. Sabe por que as pessoas não conhecem Jesus hoje? Porque não podem compreender as Escrituras. Era tão simples que dois deles iam caminho para Emaús. Ele chegou e começou a falar: que palavras são essas que vocês estão falando? É como se dissesse assim: nós estamos falando sobre religião, sobre fé, sobre Deus. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Eu disse: o que foi? Ele fazia o que fez, que não sabia. O que foi? Disse: de Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras. Nós até pensamos que ele fosse aquele que haveria de redimir Israel. Mas já é hoje o terceiro dia desde que ele morreu. Na verdade, até umas mulheres que há entre nós disseram que ele ressuscitou, mas eles não criam. E quantos aqui creem que ele ressuscitou? Se ele ressuscitou, se ele venceu a morte, se ele venceu a sepultura, se ele venceu o inferno, se ele venceu as doenças, se ele venceu o pecado, o que é que ele não pode fazer por você? Ele é o grande conquistador. Não é questão de vai vencer, ele já venceu. Ele já venceu. Ele já venceu. Ele já venceu. Ele venceu por você. Ele venceu em seu lugar. Não é uma questão de assim, nós somos um povinho. Não, nós somos mais do que vencedores. Porque ele venceu. Você tem coragem de dizer para cima? Ele venceu em meu lugar. Ele venceu por mim. Amém. Amém. Aí ele sai e ele olhou para eles assim e escutem o que diz a Bíblia. E começou desde os profetas até os salmos, citando escritura após escrituras, como eu estou citando aqui hoje. E depois virou para eles e disse assim: desta maneira, mas vocês são tardios para crer nas escrituras, hein? O que você espera para você ver que Jesus ressuscitou? O que você quer saber?
Me diga o que é que você quer, que complicação que você quer. Não tem nada de complicação. Para Deus fazer as coisas está tão simples. Por isso o profeta de Deus disse, irmão Branham disse, receber coisas grandes é tão simples como receber coisas pequenas. Que diferença há, meus irmãos? Você, me desculpe a expressão, é um lerdo, é um tardio para acreditar nas Escrituras. Você está atrasado demais. Muito bem, vamos seguir. Aí apareceu, estava na beira da praia, uns pescando. Ele foi lá, pediu pão, pediu peixe. Apareceu lá para o Tomé, que diz assim, ó, só se eu ver para crer. E a maioria dos crentes são assim, só se eu ver para crer. E nenhum milagre acontece quando você vê. O milagre acontece quando você crê. Você crê, você tem. Você não crê, você chupa o seu dedo e não tem nada. Eu quero ver. Você quer ver, você não vai ver nada. Porque a Bíblia diz o contrário. A fé é o firme fundamento das coisas que não e prova das coisas que se esperam. Aqui, é o que você não vê. Não tinha nada e Deus fez tudo aparecer. Vem do nada, não importa a condição, vem do nada. O que é que você precisa? Você pode não ter nada, não importa se você tenha ou não tenha. Eu quero dizer para você que Deus pode, que Deus tem, que Deus faz, que Deus muda. Um monte de incrédulos querendo ver, e Jesus chegou lá e disse, bota o teu dedo aqui. Bota, você não quer ver primeiro? Não, Senhor meu. Você aprenda isto, seja crente e deixe de ser incrédulo. Desapareceu, foi embora. 40 dias depois, estavam lá os discípulos, e daqui um pouquinho olharam e viram quando ele começou a se elevar em cima nas nuvens, e sumiu. E 2 anjos apareceram de pé e disseram, varões galileus, por que estão olhando para cima? O que há tanta admiração aí? Este Jesus que vocês viram subir, um dia desses ele irá descer. Da mesma maneira, amém, amém, eu creio que ele virá nas nuvens, eu creio que ele nos chamará e nós responderemos. Você disse como é que vai ser? Eu não tenho nada com isso, eu estou falando de coisa simples. Se fosse para explicar, eu diria assim, nós vamos ter que sofrer uma metamorfose, este corpo aqui, ele vai ter que voltar a uma situação de uma decomposição de peso, eu tenho que ficar com peso zero para poder gravitar, e como é que vai acontecer isso? Eu não sei, eu não tenho nada para explicar. Eu tenho para explicar que um dia desses, assim, é o que diz a Bíblia, um dia desses, ele passará sobre nós, ele nos chamará. Como é que foi que ele subiu? Do jeito que ele subiu, eu vou subir. Há um poder que fez ele subir, esse mesmo poder vai me fazer subir. Esse poder é que rege o universo, esse poder é que criou todas as coisas, que colocou as estrelas aí em cima, os planetas aí em cima, as galáxias. É este poder que mantém você aqui na terra, é este poder que está dominando todas as coisas, é este poder que tem tudo planejado. Como é que vai acontecer? A hora do cumprimento das Escrituras, este poder te colocará lá. Não tem explicação. Aí eu vou explicar. João viu uma nova Jerusalém construída de ouro puro,
Aí vem os testemunhos de Jeová. Eu nunca vi nave espacial levar ouro para cima. Nunca vi caminhão de tijolo nem de pérola subir para lá. Precisa subir? Ele é o Criador. Se aqui existe, porque Ele criou. Se Ele criou isto aqui, Ele pode criar milhões. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio na simplicidade da Bíblia. 40 dias depois ele se foi. 10 dias depois ele voltou. Por que ele voltou? Porque ele disse: não vou deixar vocês sozinhos. Vocês estão pensando que vocês vão ficar órfãos no mundo? Vou e volto para vós. Mas não foi a terceira pessoa não. Ele disse: vou e venho para vós. Um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu estarei em vós até o fim do mundo. Escuta, mais 10 dias, como é que isto aconteceu? Olha a simplicidade, para você entender. Estando os discípulos com medo dos judeus, e Jesus tendo dito a eles para subirem e ficarem no aposento alto, eu estou falando do jeito que está na Bíblia, sentaram-se uma multidão de 120 pessoas. Se assentaram. Não estavam, prestem bem atenção, porque isto é chamado dia de Pentecostes. Não estavam lá ajoelhados, ou em pé, ou correndo, ou pulando, ou sapateando, dizendo glória, 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 glória. Porque eu já passei por isso, viu? Eu já passei por isso. Eu já passei no movimento pentecostal. Eu já fui para montanhas. Eu já fui para reunião de oração em chácaras. Eu já participei de vigília de ficar rouco, no outro dia está parecendo um peru, de não poder nem falar, de tanto gritar glória, 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 e o povo dizendo dê glória, porque hoje você vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas não é assim na Bíblia. Na Bíblia o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo não aconteceu assim. Jesus veio aos seus discípulos antes de ir embora e fez assim, ó, recebei o Espírito Santo. Depois, no dia de Pentecostes, estando eles assentados, um vento veemente, ó, novamente o vento, encheu a casa e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Habitava em Jerusalém, estou citando Atos, habitava em Jerusalém naqueles dias, porque tinham vindo de todas as partes, de todas as nações, judeus, prosélitos de todos os lados, 16 nações. É como se você falasse alemão, você falasse francês, você falasse inglês, você falasse italiano, você falasse japonês, você falasse outro idioma. 16 nações. E eu falo o hebraico, o aramaico, que era a linguagem daqueles dias. Estavam cada um. E quando o Espírito Santo veio, eles começaram a falar e glorificar a Deus, e cada um, ele falando em aramaico, o alemão entendendo em alemão, o inglês entendendo em inglês, o italiano em italiano, o francês em francês, o japonês em japonês. Quem é que fazia essa interpretação? O próprio Espírito. Isto foi o que aconteceu, mas é isso que acontece hoje no mundo pentecostal? Não. Então onde é que arranjaram isso? Isso não é a Bíblia. Essa é confusão. A Bíblia se cumpriu assim, e o dia de Pentecostes, e aí então falando, disseram, sabe o que esse pessoal está aí falando? Ninguém entende isso aí, olha, eu acho que estão tudo cheio de mosto. É tempo das uvas novas, eles encheram a cara de vinho. Então tudo é bêbado. E Pedro levantando-se, pondo-se em pé, juntamente com os demais apóstolos, eram mais 10 lá juntos, não eram 11, porque Judas tinha traído, 10 com Pedro, 11, e o Judas foi embora, senão seria 12, mas Pedro e os demais apóstolos, se pondo em pé, disse, varões galileus, não é o que vocês estão pensando. Isto aqui é o cumprimento da profecia de Joel.
que Deus disse que derramaria do seu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. E aí Pedro, então, começando onde eu comecei, desde o nascimento de Jesus e seu ministério, e disse: vocês não puderam ver quem ele era, e vocês o levaram à cruz, e vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Quando ele disse estas palavras, não outras, estas, a multidão, 3.000 pessoas, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Eu queria que todo mundo perguntasse para mim: o que faremos? Diga aí. Você vê, aqui nós temos aqui, não sei, talvez 300, 400 pessoas hoje. Lá era 3.000. Como é que era o coro? O que faremos, varões e irmãos? E Pedro, levantando com os discípulos, disse: olha só, a mesma coisa que João tinha feito. Pedro não disse assim: venha e seja um de nós. Não estamos interessados em fazer membros de igrejas. Não, estamos aqui interessados em acolher os que são filhos de Deus. Escute, os que querem se arrepender. Mas ninguém sabe o que é arrependimento, pastor. Arrependimento, eu vou dizer para você o que é. É assim: quem fumava, não fume mais. Quem mentia, não minta mais. Quem prostituiu, não prostitua mais. Quem roubou, não roube mais. Sabe o que é arrepender? É assim, ó: eu fui errado, então aqui agora acabou. Eu me arrependi. Eu estava andando nesta direção e agora vou nesta direção. Me entenderam? É isto, arrependimento. Quem tinha roupas imundas, deixa suas roupas imundas. Quem mentia, não minta. Quem brigava, quem tratava mal sua mulher, pare com isso. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Que faremos? Disse Pedro: arrependei-vos, não se junte a nós, não seja mais um membro do tabernáculo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que isso tem alguma coisa complicada? Não tem nada complicado. É tão simples. Eu estava errado, eu preciso mudar de vida. Tem alguma coisa complicada? Tem alguma coisa complicada? Então se agregaram 3.000 almas naquele dia. Perseguição por todos os lados, prisão, açoites, e corre daqui, o evangelho sai, e Filipe vai a Samaria e prega a palavra, e batiza, e a igreja de Jerusalém enviou os apóstolos para orar, para que o povo recebesse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma promessa. É uma promessa. Escuta, qual é a promessa? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora você para aqui um pouquinho. Se você não se arrependeu, que promessa existe para você? Se você quer apenas mudar de igreja, que promessa existe para você? Mas arrependa-se. Se você realmente se arrepender e Deus olhar no seu coração que há arrependimento, Deus tem que manter sua palavra. Ele dará a você o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 10, casa de Cornélio, um homem sincero, temente. Pedro vai lá, Deus manda anjo do céu cuidar desse trabalho. Louvado seja Deus! Mas vou terminando. E a igreja estava ali por volta de Jerusalém, até que um homem chamado Estevão se põe ali no palanque, ali nos degraus do templo em Jerusalém, e mostra quem era Jesus e o que era a religião farisaica daqueles dias. Que a religião era isso que nós estamos vendo hoje, esse comércio.
e que eles haviam matado Jesus. Eles mataram Estevão, e para matar Estevão tinha um rapaz de vida ilibada, irrepreensível, que foi testemunha, fariseu dos fariseus, chamado Saulo. Pode matar o camarada. Mataram. E ele disse: me dê carta para prender esses outros hereges que estão por aí. E tomando carta, ia para Damasco. E ele não sabia o que lhe esperava no caminho. E ele simplesmente, no seu furor, na linguagem do profeta William Branham, um judeu de vida limpa, de vida ilibada, que pensava que era alguma coisa, do nariz empinado, que achava que estava fazendo uma grande obra para Deus, seguiu para Damasco e disse: vou prender, vou maniatar, e vou açoitar, e vou fazer com todos esses cristãos que eles se arrependam, e voltem e saiam disto, porque isso é uma heresia. E enquanto ele caminhava no seu ímpeto, aquela coluna de fogo que está na cabeça do profeta encontrou Paulo. E a Bíblia relatou que era uma luz mais forte do que a luz do sol, e derrubou Paulo por terra. E não foi só Paulo, derruba qualquer um. Derruba qualquer um que tentar fazer frente a isso e for um escolhido de Deus. Esta luz vai cruzar seu caminho. Esta luz cruzou o meu caminho. Esta luz arrancou de nós pensamentos, desejos sujos, vaidades, religião. Esta luz muda a vida das pessoas. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo a Jesus, estava perseguindo crente. Só que quem persegue crente persegue Jesus sem entender. É verdade ou não é verdade? Ele disse: eu vou mostrar para você que é duro lutar contra mim, mas você pode ter certeza de uma coisa: você foi um dos escolhidos. Eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. Tem alguma complicação nisso? O homem se converteu. Ananias orou por ele, ele estava cego, voltou a ver. Que maravilha, que coisa extraordinária. Mas ninguém acreditou na sua conversão. Ninguém acreditou. Eu vou terminar, irmãos. Eu ainda tenho mais 15 minutos. E Paulo foi deixado num canto, porque Deus queria tirar de dentro dele tudo que ele houvera aprendido dos fariseus, aos pés do grande mestre Gamaliel. Gamaliel houvera enfeitado na mente de Paulo com teologias, com palavras bonitas, sabe, com ideias fantasiosas, colocado dentro de Paulo como seria a vida do Messias, e não seria aquilo. Eu vou tirar isso de você. Aí você encontra um Paulo desprovido agora de religião, e Deus o chamou para o deserto da Arábia, e por 3 anos e 6 meses ele fez um curso de teologia. Foi não? Foi não? Não, ele estudou hermenêutica, exegese. Ele aprendeu como arrumar o colarinho, como falar bonito, como impostar a voz. Ele aprendeu a puxar o S, colocar o R. Vem cá, Paulo. Empurrou ele para o deserto ali, 3 anos e 6 meses. E Deus tirou toda aquela bagagem e colocou dentro dele uma coisa que se chama revelação de Jesus Cristo. Não é religião por religião, não é falar de Deus por falar. Era algo que estava dentro dele. E ele estava tão convencido disso, que disse: não sou eu mais quem vivo, é Cristo aqui, ó. Eu posso senti-lo, eu posso vê-lo, eu posso entender o que é este mistério. Oh,
que isto atinja o coração de cada pessoa aqui hoje à noite. Para você não ser membro do tabernáculo, porque isso não vale nada, mas deixa Deus entrar na sua vida para você ver. Você vai senti-lo palpitar em seu coração, mover sua vida, vá para a direita, vá para a esquerda, feche a sua boca, vire os seus olhos, baixe a sua cabeça, seja humilde. Isso era Paulo. Até que isso aconteça, você tem gente arrogante, briguente, adulta e tudo mais. A igreja não acreditou na sua conversão. E ele foi para Antioquia, e o Espírito Santo disse: separa Paulo e Barnabé, eu tenho um trabalho para ele. 8 anos havia se passado. E então Paulo e Barnabé iniciam: opa, igreja de João Pessoa, igreja de Maceió, igreja espalhada pelo Brasil, vocês que me assistem pela internet no mundo, isto aqui é a Bíblia. E o Paulo com Barnabé iniciando a sua viagem missionária de cidade em cidade, o Espírito vinha e ele era apedrejado e apanhava, e ia de açoites e prisões de cidade em cidade. Ele foi, ele evangelizou, e ele voltou para a igreja. E olhou para eles e disse: faz 3 anos e meio já que eu estou nesta peleja, e tem ainda alguns que não conhecem a fé. E o que é que vocês estavam fazendo? De que é que Paulo estava dizendo? Estava dizendo de um grupo de crentes moles. Talvez seja os de João Pessoa, talvez seja os de alguns outros lugares, que seu vizinho, que seu parente, que seu irmão, que o seu colega de trabalho está morrendo, indo para o inferno, e você não está nem aí. E Paulo parou e disse: e há alguns ainda que não conhecem a fé, digo isto para vergonha vós. Um bando de gente que sabe alisar banco de igreja apenas. E falar da vida dos outros. Chama isso de igreja, de noiva. E Paulo desceu. E na próxima viagem levaram João Marcos. E quando eles apanharam a primeira vez, o João Marcos disse: eu não vou mais não. E voltou. E na próxima viagem, Barnabé disse: vamos levar João Marcos. E agora ele disse: comigo não, covarde não anda comigo não. Eu quero gente que realmente tenha coragem de enfrentar as coisas. Se é para prisão, é para prisão. Se é para passar fome, é passar fome. Eu quero saber quem é que está disposto aqui a viver por Jesus. Barnabé disse: então eu vou por aqui com meu sobrinho. E Paulo pegou Silas e subiu. E quando ele chegou em Filipos, durante a sua campanha, 3 dias uma mulher enchia a paciência de Paulo. Um demônio falando na boca dela: eis aí 2 servos do Deus Altíssimo. E Paulo, já no 3º dia, olhou e disse: sai dela, Satanás, cala e vai-te embora, demônio, espírito de adivinhação. Estou precisando do seu elogio não, Satanás. Eu sei que eu sou, eu sei quem eu sou. Mas a mulher dava lucro. Prenderam Paulo e Silas, e o pau comeu. E amarraram eles e colocaram num tronco. Eu estou terminando, irmãos. Eu gostaria de falar sobre a simplicidade da Bíblia. Tem alguma coisa complicada aí? Naufrágios, prisões, açoites. Tem alguma coisa para ser complicada? Que um pouquinho
quando estava Paulo e Silas quase meia-noite, reclamando da sorte. Paulo olhou para o teto assim e falou: ai, 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 podia estar lá no palácio agora com Gamaliel, com os príncipes. Quando ele estava pensando nisso, correu um ratão, passou na frente dele assim, um rato, lá na cadeia, todo lanhado de peia. Você ia lá? Você ia pregar? Você ia ser cristão naquela época? Não, eu não suporto ir na escola, porque estão... Como é que é o negócio? Eu não sei nem como é que chama esse negócio aí, como é que arranjaram um apelido aí para poder... Bully de café. Então, bullying em mim. Eu cheguei no colégio aqui, essa semana, uma moça disse para mim assim, uma moça ali, me disse para mim: eu era da Assembleia de Deus, mas eu estudava, mas a senhora não imagina tanto que eu fui criticada porque eu usava saia. Eu disse: engraçado, minhas filhas também usam saias, estiveram nos colégios a vida toda, ninguém nunca criticou dela. Por quê, hein? Teve um outro que disse: é porque eu estou sofrendo bullying. Que bullying? Coisa nenhuma, gente. Queria saber quem é que ia aguentar a peia. Tem esse monte de crente frouxo, esse monte de florzinha de estufa aí, sabe? Eu sei, aí, pai, o Silas falou: Paulo, eu acho que o Barnabé tinha razão, o João Marcos. Apanhamos demais, para quê, né? Será que não foi falta de sabedoria você mandar aquele demônio embora, não? Podia ter ficado calado. Aí... o lombo estava roxo. Que nada, gente. Não aconteceu isso não, estavam felizes cantando. Eu quero só dizer para você aqui: problemas e lutas no seu caminho, levante a sua cabeça e cante. Deus está conosco, Deus prometeu, Deus é maior. Isso não é nada não. Deus tem propósito em tudo. Enquanto estão lá, começou um tremor de terra. Oxê, que foi isso aí? Parece que o cadeado aí da grade estava tremendo. Daqui um pouquinho, a cadeia foi por terra. Este é o Deus da Bíblia, que quando você pensar que você está fechado, amarrado, que os problemas estão ao seu redor, Ele ainda arrebenta as portas. Ele abre os cadeados, Ele arrebenta. Este é o Deus que venceu o inferno, venceu a sepultura. Pode arrebentar qualquer coisa no teu caminho. O carcereiro arrancou a espada e disse: esses homens estavam sob a minha custódia, eu vou morrer amanhã, vou me suicidar. Quando arrancou a espada, Paulo falou: ei, não faça isso não, nós estamos todos aqui. Que coisa boa. Eu vou aproveitar e vou fugir agora. Nada. Não fuja dos problemas, não. Deus tem propósito em tudo. E se Paulo tivesse aproveitado que o negócio tinha caído e fugisse? Não, peraí. Ele estava lá por aquele propósito. Jesus foi a Samaria com fome por causa daquela prostituta. Jesus foi a Jericó por causa do Zaqueu. Você já viu isso? Jesus foi para a cruz na hora certa por causa daquele ladrão. Jesus veio ao mundo por causa de você. Jesus está aqui hoje à noite, não é para fazer uma igreja, um monte de religiosos, mas Ele está aqui para ajudar a sua fé hoje à noite, para ajudar a sua necessidade, seja lá o que for. Lá tinha um eleito, você talvez não entenda,
É esta a minha história. Nasci também como qualquer um nasceu. Ontem fez 107 anos que o profeta William Branham nasceu. Nasceu por um propósito, nasci por um propósito. Você nasceu por um propósito. Você não está no lugar errado. Você tem uma vida sofrida, cheia de problemas, mas Deus tem um propósito e uma razão na sua existência. E lá em Filipos, na hora certa, quando o carcereiro ia se matar, disse: para aí, nós estamos aqui. O carcereiro parou e perguntou: o que farei para ser salvo? Senhor, que devo fazer para ser salvo? O profeta William Branham disse: se fosse hoje, o que eu devo fazer para ser salvo? O padre disse: vai rezar 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso, não sei quanto Salve Rainha, se ajoelhe ali, eu carrego uma pedra, faça penitência. Ou fale com a Virgem Maria, para que ela rogue para os pecadores agora e na hora da sua morte. Ou então vá para o purgatório. Não tem isso. O que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: se fosse para um pentecostal, dizia: deixe de cortar o cabelo, você não pode cortar o cabelo, você não pode vestir essa roupa, você não pode fumar mais, você não pode ir para a praia, você não pode prostituir. Ele nunca perguntou o que ele não podia fazer. Ele perguntou o que ele podia fazer para ser salvo. Não é o que eu não posso. Está parecendo médico que chega lá e diz: você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. O que eu posso comer então? Está perguntando o que é, o que eu posso fazer para ser salvo. E Paulo não enrolou. Acho que Paulo, se fosse hoje, teria dito assim: você tem que crer nos 4 cavalos do Apocalipse, que quem montou aqueles 4 cavalos lá foi o anticristo. Você precisa de crer que o anjo forte pisou na terra e desceu na nuvem e já está concluído o plano. Não. Você precisa de crer que o anticristo vai se levantar na terra, será um poder. Não, isso não salva ninguém. O que é que eu posso fazer para ser salvo? É tão simples. Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tem alguma coisa complicada nisso? Tem alguma coisa complicada nisso? Então eu quero dizer para você: crê no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados e seja batizado o mais rápido possível. Crê. Não tinha complicação nenhuma. Bom, quando o homem creu, eu estava falando de salvação. Eu disse para você que se você se arrepender e for batizado, Deus te dá o Espírito Santo. Você está selado até o dia da redenção. Posso ouvir seu amém? Amém. Isto é, se você se arrepender. Aí então Paulo, depois na própria carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, as suas 14 epístolas, vem e diz assim: bom, agora estou falando com você que é salvo. Você não é salvo porque você não é salvo porque você não corta seu cabelo, ou porque você não veste roupas imorais, ou porque você não é uma lésbica, ou porque você não é um homossexual. Você não é salvo por causa disso. Você é salvo porque você creu. E se você realmente creu, é porque você se arrependeu. E se você se arrependeu, você pegou sua mochila velha, sua trouxa velha de pecado, de sujeira, de hipocrisia, de mentira, de adultério, de tudo, e sepultou elas. Isso é batismo. Agora você quer viver uma vida nova. E se você quer viver uma vida nova, então eu digo para as mulheres assim: isso é Paulo, isso é a Bíblia. Vista-se honestamente com pudor. Não é para ser salvo, é porque é salvo. Porque agora você foi criado para boas obras. Você que mentia, não minta mais. Se você que era um mau empregado, seja um bom empregado. E você que era um patrão que comia o suor do seu empregado, era injusto, você seja um bom patrão. E você, marido que brigava com a mulher, olha, trate a sua mulher tão bem como Cristo tratava a igreja. E você, filho, respeite o seu pai. E você, pai,
Não provoque a ira sobre os seus filhos. E você, mulher, trate o seu marido como se ele fosse o próprio Deus. Isto é o que é a Bíblia. Então, uma coisa é salvação. O que eu devo fazer? Arrependa-se, creia no Senhor Jesus, para ser salvo. E agora, como é que eu vou viver como salvo? É uma outra história. Vamos ficar em pé. Não precisei nem de mandar parar, porque já mandaram aqui, viu? Se vocês deixassem, eu ia passar a noite falando sobre a simplicidade da Bíblia. Até chegar nos nossos dias, por que o mundo não pôde ver um profeta para esta era? Porque é simples. Porque não tem nada complicado. Mas quando eu ia falando, eles já mandaram um monte de mensagem aqui para mim, para mim, acendeu na minha frente para dizer assim: pastor, o freio de mão está puxado. Vamos fechar nossos olhos. Os irmãos de Recife, irmã Lúcia, agradecendo, irmã Gorete, pedindo oração em favor de sua libertação, Maria Gorete, Jean, por sua família, por uma porta de emprego, irmã Jeane, não é? Para seu esposo, irmã Diva, está agradecendo por uma bênção, irmão Carlos, pedindo por sua família lá em Fortaleza, irmã Hortência em favor de Astácia, oração em favor de Daiane e família. Alain Melo agradece por ter encontrado sua moto que tinha sido roubada. Deus é muito bom. Eu quero agradecer aos irmãos de Maceió, de Brasília, de Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso, de Minas, do Paraná, da Paraíba, do Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de São Paulo, que estão conectados através da internet, participando desta simplicidade. Se você tem uma necessidade, se você não se arrependeu, se arrependa. Se você não é batizado, seja batizado. Se você tem uma doença, Jesus está aqui. A única coisa que Ele quer é que você chegue perto dEle e diga para Ele que você tem uma necessidade. Se você tem problemas dentro de casa, com filhos, com marido, com mulher, por que você não pede a este Jesus da Bíblia, que é tão bom, tão simples, que Ele disse, eu não sei se valeu a pena você sair de casa para ouvir palavras simples, mas Ele próprio disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se tem alguém cansado aqui hoje à noite com uma carga, por que você não vai lá? Por que você não vai para Jesus aí? Diga: eu não quero ser assim, eu não quero ter esse temperamento, eu não quero ter essa natureza, eu não quero viver desta maneira, eu quero que o Senhor me liberte, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor resolva esse problema. Por que você não chega perto de Jesus? Você não gostaria de ser ajudado por Jesus naquela noite? Naquele tempo, este é o tempo, esta é a hora, esta é a noite. Eu não quero dizer isto por dizer, mas eu quero dizer por crer. Se você não crê, eu não posso te ajudar. Mas Jesus está aqui. Eu disse: Jesus está aqui. Eu disse: Jesus veio aqui por causa de você. Eu disse: Jesus colocou você diante desta tela, deste computador hoje para ajudar você também. Eu vou esperar você chegar perto dele agora. Eu vou esperar você dar um passo para frente e dizer: ah, Jesus, eu preciso do seu perdão, eu preciso do teu Espírito, eu preciso da tua bênção, eu preciso da minha saúde, eu preciso de uma porta de emprego aqui, tem pedidos, eu preciso de ti. Eu vou deixar você pedir. Eu preciso da tua proteção, eu preciso da tua luz para dirigir minha vida.
Será que tem alguém orando aqui? Eu não posso fazer nada pelo povo, senão apenas repetir as tuas palavras, Pai. Eu quero apenas te obedecer, Jesus. E foi o Senhor que mandou que eu pedisse. E se eu pedisse em teu nome, o Senhor daria. Eu peço por cada lar aqui, eu peço por cada pessoa desta na internet. Eu peço que as coisas sejam diferentes na vida do povo. Eu peço, Pai, que as pessoas hoje voltem para casa e tenham saúde perfeita no nome de Jesus, teu Filho. Aleluia, aleluia. Eu peço que os poderes dos demônios que oprime, que cega, que endurece o coração, que faz filhos serem rebeldes e maridos serem estúpidos e mulheres serem ignorantes, que esses poderes sejam quebrados aqui hoje à noite. Eu oro que o poder de Satanás seja expulso no nome de Jesus aqui. E eu oro que esta igreja seja fervorosa, que estes irmãos sejam corajosos, que o Espírito de Cristo abunde em nossos corações, palpite em nossas almas. Aleluia! Eu oro, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, e possamos voltar para casa melhores do que chegamos aqui. Oro e suplico a tua bênção por todo o teu povo ao redor da terra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe quem vai usar esta peça de roupa. Que o poder de Jesus seja sobre ela. Em nome de Jesus. Nos guarde de volta para casa. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém? Amém. Amém. Uma coisa, eu gostaria de fazer uma proposta, não é necessariamente, é apenas uma proposta. Eu havia pedido para os irmãos, para a igreja, para na sexta-feira todos nós dedicássemos um período de jejum. Eu gostaria de fazer uma proposta para que isto fosse para o sábado. Talvez muitos irmãos se sintam até mais, estão parados, estão em casa, e melhor talvez até ser no sábado que na sexta. O que vocês acham disto? Mas eu não gostaria que você se esquecesse que toda semana eu tivesse que lembrar para você que tem um compromisso de jejum. Eu gostaria que você entendesse que você é parte da igreja e que nós estamos jejuando para que Deus abençoe todos os lares e todas as famílias. Vamos fazer isso no sábado. Amém? Então Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até domingo às 9 horas, se Deus permitir. Deus abençoe a todos. Aleluia. Só lembrando que sábado, 1h30 da tarde, estamos saindo para João Alfredo e Passira, não é isso? Aleluia. Dê um Mi maior. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para libertar, está aqui para consolar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim.
Toca em minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim.